Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos. Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15 de João, que é um texto muito conhecido de todos nós. Também dizer da nossa alegria de estarmos aqui juntamente com nossa igreja mãe, nossa igreja sede. Trazer um abraço carinhoso, afetuoso do nosso pastor de Assis e toda a nossa congregação. E dizer que, assim como os irmãos nos recebem aqui com alegria, nós também recebemos todos vocês lá. Estejam todos convidados para nos visitar vez ou outra lá em Baraúna e alegrar o nosso coração, nos ajudando ali a glorificar a Deus na nossa cidade. Amém? João capítulo 15, vamos ler 11 versos da palavra do Senhor, do verso 1, evidentemente até o versículo de número 11, que nos diz a santa palavra: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração nesta noite, e nos fale, por meio da sua palavra, pois é por meio da palavra de Deus que Ele tem falado à sua igreja. Amados, o Senhor Jesus nos apresenta aqui, Ele se apresenta aqui como a videira verdadeira no Evangelho de João. No Evangelho de João, que é aquele evangelho considerado uma carta mais universal, já que nós temos os outros evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, um escrito e direcionado mais para os judeus, para apresentar Cristo como o rei dos judeus. O outro de Lucas, apresentando um homem perfeito, enfatizando principalmente o ministério de oração de Cristo, escrito mais direcionado para o mundo grego, procurando alcançar o mundo gentílico. E o Evangelho de Marcos, que apresentava o Senhor Jesus como o servo fiel, o servo obediente, que age, que faz, que realiza a obra do Pai. O Evangelho de João é um evangelho diferente, é um evangelho mais universal, é um evangelho, um escrito que busca apresentar Cristo como o próprio Deus, não como um rei, não como um servo, não como um homem perfeito, mas como o próprio Deus. Cristo é Deus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele é Deus com o Pai. E Ele diz aqui, no texto do capítulo 15 de João, que Ele é a videira verdadeira, o seu Pai é o agricultor. E aqui eu separo 4 ou 5 pontos para a nossa reflexão nesta noite, tentando enfatizar, tentando meditar com os irmãos, como nós podemos produzir, viver em Cristo e produzir frutos para a glória do seu santo nome. E no versículo 3, meus amados, o Senhor Jesus já inicia olhando para os discípulos, se direcionando para os discípulos e dizendo para eles
que a palavra de Deus, a palavra que Ele tem comunicado para eles, é a chave para a nossa purificação, para a nossa limpeza. Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Não há outro meio, meus queridos, que o Senhor escolheu para purificar o nosso coração, para produzir uma limpeza profunda na nossa mente e no nosso coração, e produzir em nós o caráter do próprio Cristo. O meio que Ele escolheu é a sua palavra. O escritor dos Hebreus nos diz no capítulo 4 e no versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que a espada de dois gumes. A palavra que o Senhor nos comunicou, a palavra que o Senhor nos comunica nesta noite, ela é viva e ela é eficaz para produzir na sua vida uma purificação tremenda e tornar você mais íntimo do Senhor a cada dia. Amém, queridos? A palavra do Senhor foi o meio que Ele escolheu para realizar em nós a purificação que Ele tanto deseja para as nossas vidas. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus continua atuante em nós. Não somente atuou no passado, mas atua hoje. No passado Deus, melhor dizendo, fez os céus e a terra, criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ele criou e Ele sustenta a sua criação pelo poder da sua palavra. Em Ezequiel capítulo 37, Deus dá a vida a um exército que estava morto. Por meio da sua palavra, Ele ordena vida sobre um vale de ossos secos. E quando a palavra é expressa, a vida põe de pé um exército que estava morto, que estava completamente em sequidão. Deus nos coloca de pé, meus irmãos. Deus nos dá vida por meio da palavra que Ele coloca em nosso coração. Não há outro meio que Deus tenha escolhido. Muitos são aqueles que tentam nos enganar ou nos levar por outros caminhos, trazendo doutrinas alheias à palavra de Deus, mas tentando nos marginalizar, tirar o nosso foco da santa palavra do Senhor. Mas Cristo está aqui no capítulo 15 dizendo: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Pela palavra que eu tenho falado para vocês, vocês têm permanecido limpos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se do salmista no Salmo 119, no versículo 11, quando ele diz que somente com um coração repleto da palavra de Deus, cheio da palavra de Deus, é que nós poderemos permanecer em santidade e não pecar contra o Senhor, não desonrar o nosso Deus. O único jeito de nós nos mantermos santos, meus queridos, é com o nosso coração cheio da palavra do Senhor. No mesmo salmo, no versículo 133, o salmista novamente nos diz que a única maneira de não sermos dominados pelo pecado é estar observando a palavra de Deus de maneira tal que os nossos pés estejam firmados. Ele diz que os meus passos, Senhor, estejam firmados na Tua palavra. A palavra de Deus é que nos limpa, meus irmãos. A palavra de Deus é que nos purifica e nos mantém de pé na caminhada com o Senhor. A palavra do Senhor é o instrumento que Ele usou como verdade para nos manter santos. Lembre-se do capítulo 17 de João, quando na oração sacerdotal, o Senhor Jesus orando por nós, e não pelo mundo, mas orando por nós, o seu povo, os seus discípulos, Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é a verdade. Não há outra verdade, meus queridos, senão a palavra do Senhor. Não há doutrina da seita A, não há doutrina da religião B, há somente a palavra do Senhor, há somente a verdade que reside em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, queridos? A palavra do Senhor é viva e eficaz. A palavra do Senhor nos limpa e nos purifica. E ele continua o texto, os versículos 4 e 5, dizendo que se nós já estamos limpos, nós não podemos simplesmente deixar a nossa vida de lado. Não, você já está limpo pela palavra, já está purificado pela palavra, agora você pode relaxar. Cristo diz não. Ele diz no versículo 4, permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer, meus irmãos, sem o Senhor. Não há como nós permanecermos na videira, permanecermos nele, se não for Ele mesmo perseverando em nós, fazendo isso em nós. Ele nos chama para permanecer nele, perseverar nele, sermos constantes na caminhada com Ele, olhando tão somente para Ele. O nosso foco é Cristo. O nosso foco não é a nossa denominação, por mais que nós amemos a igreja congregacional. O foco não é o nosso trabalho, a nossa faculdade, ou as nossas conquistas pessoais. O nosso foco é tão somente Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Cristo nos chama a permanecer. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, ele diz que nós devemos olhar para o Senhor, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, mas não olhar como que de relance, né? Não olhar e desviar o olhar depois de 5 segundos, mas ele diz: olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para o Senhor. Não olhe para um lado nem para o outro, olhe para o Senhor. Nós devemos manter o nosso foco no Senhor, com firmeza no nosso coração. Com firmeza no nosso coração, meus amados. Devemos manter o nosso foco em Cristo, sem dar importância às circunstâncias da vida, porque elas sempre serão contrárias a nós. Lembra da caminhada de Pedro em direção a Cristo, sobre o mar, quando o Senhor apareceu para eles, e os discípulos apóstolos ficaram tomados de temor ali, porque achavam que era um fantasma. E Jesus diz: não temam, sou eu que estou aqui, sou eu que falo com vocês. E Pedro diz: Senhor, se és tu, então ordena que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz: venha, pode vir, Pedro, venha ao meu encontro. E Pedro salta do barco e vai caminhando em direção a Cristo. E ele vai olhando para o Senhor e vai tudo bem. E ele vai caminhando e vai tudo bem. O seu olhar está firme em Jesus. Mas começa a tempestade, um vento mais agressivo, e bate em seus olhos. Ele olha para o lado, talvez balança um pouco o mar ali, a água bate na sua roupa, e ele olha, e ele começa a olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor, e quando ele percebe, o seu olhar já tem saído do Senhor, e ele começa a afundar. E Cristo vai até Pedro, vai ao seu socorro, e o levanta, e o coloca no lugar seguro novamente. O segredo, amados, para permanecer em Cristo, para permanecer firme na videira, permanecer firme na caminhada cristã, é olhar tão somente para o Senhor, é olhar tão somente para Ele, com um olhar firme para o autor e consumador da nossa fé. Não é olhar para os nossos pastores, por mais que nós os amemos, mas nós sabemos que são homens falhos como eu e como você, e que têm os seus momentos de dificuldade. Não é olhar para os nossos irmãos da igreja, porque você sabe que eles são falhos como você e também passam por momentos de dificuldade. O segredo para permanecer em Cristo é olhar firmemente para Ele. Firmemente para Ele, não para aquilo que está ao nosso redor. E não para aqueles que estão ao nosso redor. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 13, a parte B, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu prossigo para o alvo, eu esqueço das coisas que para trás ficaram. As coisas que nós vivemos, as coisas que nós desejamos outrora, antes de nós sermos
de nós sermos limpos pelo Senhor, antes do nosso encontro com o Senhor, nós vivíamos uma vida. Agora Paulo diz, essa vida deve ser esquecida, deve ser deixada para trás. As circunstâncias que envolviam você naquela vida passada devem ser esquecidas e devem ser deixadas de lado. E agora você deve prosseguir. E prosseguir para onde? Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer permanecer na videira, quer permanecer em Cristo, olhe somente para Ele. Esqueça das coisas que estão do seu lado, ou que você, porventura, ainda não deixou para trás, mas deixe, olhe para Ele, caminhe em direção ao alvo, para o prêmio da soberana vocação. É Cristo que está esperando por você lá no final. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, Cristo nos diz que para permanecer nele, Ele nos chama, no segundo ponto, na segunda lição, Ele nos chama a permanecer no caminho por causa do constrangimento da sua obra em nós. Por causa do constrangimento do seu amor por nós. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo nos escreve que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam agora para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus, meus amados, nos chama a viver uma vida não mais para nós mesmos, mas para viver para Ele. Ele diz, você quer permanecer em mim? Então você tem que se esquecer que você vive essa vida medíocre que você vive. Essa vida dúbia que você vive, você tem que viver agora para mim. Se o meu amor constrange você, você tem que viver agora para mim. Se o amor sacrificial que eu tive por você na cruz do Calvário, me entregando, derramando o meu sangue, sofrendo uma morte que deveria ser para você, se este amor, se esta morte te constrange, você não pode viver mais a sua vida. Você tem que viver agora a minha vida. Você tem que viver por meio de mim. Você tem que viver agora para mim. Se esse amor, meus irmãos, se esse amor de Deus nos constrange desta maneira, o amor do Deus que não usurpou ser igual ao Pai, mas que se esvaziou de si mesmo e veio até o nosso encontro, deixou a sua glória e veio até nós, pecadores, destituídos da glória de Deus, completamente incapazes de ir ao encontro do Senhor sozinhos. Se esse amor que foi personificado em Jesus, vindo até nós, nos amando, se entregando por nós na cruz, se esse amor nos constrange, então nós devemos viver agora para Ele. Devemos ter agora uma nova vida por meio dEle. Devemos agora ter uma nova ambição de vida. E a nossa nova ambição de vida deve ser viver para produzir frutos dignos do nosso arrependimento junto ao Senhor. Aqueles que estão produzindo frutos dignos de arrependimento, aqueles que estão vivendo para a glória de Deus, devem saber que vão continuar vivendo glorificando a Deus, mas que poderão enfrentar, vez ou outra, alguma coisa que vai deixá-los não tão felizes, não tão satisfeitos. É o que o Senhor Jesus nos diz no versículo 3, no versículo de número 2, melhor dizendo. Ele diz que todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa. O fruto que não der fruto, Ele corta e retira. O que dá fruto, Ele limpa para que produza mais fruto ainda. Se você está vivendo uma vida de exaltação a Deus, se você está vivendo uma vida de glorificação ao nome do Senhor, mas tem passado por dificuldades, tem enfrentado lutas, tem enfrentado vendavais,
as tempestades chegam na sua vida e fazem, né, aquele moído imenso. Não se entristeça, não se envergonhe, não pense que Deus abandonou você. Muito pelo contrário, saiba que Deus está com você dentro das tempestades, dentro dos vendavais. Deus está com você no meio do deserto, carregando você nos braços, ajudando você a atravessar o deserto e a chegar até o lugar seguro. Deus não te abandonou, Deus está com você, a presença dEle está com você. Mas muitas vezes, mesmo glorificando a Deus, mesmo produzindo frutos para Deus, nós vamos enfrentar dificuldades, meus irmãos. Vamos enfrentar provações. Eu queria que você lesse comigo o livro de Tiago, você já deve saber, mas vamos ler Tiago capítulo 1, dos versos 2 até os versos de número 4. Tiago 1, do verso 2 até o verso de número 4, que é um texto áureo a respeito das provações. Tiago escreve dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações, meus irmãos, não vêm para nos destruir, ou para nos tirar da caminhada, nos tirar da presença do Senhor. As provações vêm justamente para fortalecer a nossa fé, para produzir em nós perseverança e para ter ação completa, para que nós nos tornemos perfeitos, íntegros, em nada deficientes, em nada devendo. As provações vêm para nós com esse propósito. Se você ler a palavra do Senhor no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver homens e mulheres de Deus enfrentando provações imensas. Você vai ver homens e mulheres de Deus enfrentando problemas, dificuldades, com vontade de morrer, pedindo a morte para o Senhor, porque já não aguentam mais aquela situação. Lembre-se que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus que está passando isso, não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele quer moldar o caráter dEle em você. Lembre-se de Elias, primeiro livro de Reis, quando Elias está sozinho Elias ficou como profeta do Senhor, pregando a palavra de Deus, sozinho Elias, o reino inteiro adorando a Baal, e Elias sozinho levantando a bandeira de Deus. E quantas vezes Acabe e Jezabel não tramaram contra a vida de Elias, quiseram matá-lo, quiseram deportá-lo, quiseram queimá-lo vivo, serrá-lo no meio, como fizeram com Isaías. As piores atrocidades certamente passavam pela mente daquele povo. Mas Elias manteve-se fiel ao Senhor. Elias se manteve no caminho do Senhor, perseverando, fazendo a vontade de Deus, porque ele sabia que havia um propósito. Que o propósito da sua vida era glorificar ao Deus Altíssimo, ao Senhor da sua existência. O propósito da sua vida, meu irmão, o propósito da sua vida, minha irmã, não é morrer nesta provação. Não é morrer nesse deserto, nesse vale que você está enfrentando. O propósito da sua vida é glorificar o nome do Senhor, mesmo neste lugar onde você está. Amém, meus queridos? O propósito da vida do Senhor é glorificar o nome, o propósito da sua vida no Senhor é glorificar o seu nome. Glorificar o nome de Deus, neste lugar em que você está. O profeta Jeremias enfrentou tantas provações no seu tempo. Tentando, levantando, as pessoas chamam, né? Nós já ouvimos tantas vezes chamando Jeremias de profeta chorão. Ele chorava, lamentava por causa do povo, por causa das autoridades, dos líderes que não davam ouvidos a Deus. E Jeremias clamava ao povo: arrependam-se e voltem para Deus. Arrependam-se, venham produzir frutos dignos de arrependimento, para que Deus tire a sua ira de cima de nós, para que Deus manere a sua mão, para que Deus não derrame o seu furor sobre nós. Voltem para Deus, voltem para Deus. E o povo: não, nós não vamos voltar. Nós vamos permanecer aqui.
nós vamos servir aos deuses estranhos, nós vamos servir a Baal, nós vamos encher o nosso coração com um desejo pecaminoso, de sucesso, de dinheiro, de qualquer outra coisa. Nós não queremos Deus no trono do nosso coração, nós não queremos Ele. E Jeremias chorava, lamentava. Jeremias dizia: esse povo abandonou a Deus, o manancial de águas vivas. Eles abandonaram o Senhor, cavaram para si cisternas rotas. Uma cisterna rota é algo que não retém água. Você coloca água, a água vaza. Esse povo é louco, não permanecem no caminho do Senhor. E Jeremias foi provado, meus irmãos. Jeremias foi provado, foi açoitado, foi preso, passou por todas as dificuldades que você possa imaginar, mas ele permaneceu na presença de Deus, e é isso que Deus requer de mim e de você também. E você não fará isto sozinho, Ele estará ao seu lado, Ele estará com você. Ele é o seu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, nas provações, na hora das tribulações. Você poderá erguer a sua voz ao alto, não precisa se perguntar como o salmista faz no Salmo 121, tão somente tenha certeza que Ele é o seu socorro, Ele virá até você e tirará você na hora certa deste momento, desse lugar de provação que você tem enfrentado. Amém, queridos? A segunda coisa que esse texto nos ensina, no versículo 3, é que aqueles que Deus coloca em provação são aqueles que Ele ama, são seus filhos, são seus servos. Abra aí a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, os versículos 6, versículo 5, do 5 ao 8. Vamos ler a palavra de Deus para vocês não dormir aí nos bancos, né? Hebreus 12, do verso 5 até o verso 8. O escritor dos Hebreus nos diz assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado os participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus está dizendo que se você está passando por alguma provação, se você está caminhando com o Senhor, melhor dizendo, se você está caminhando com o Senhor, se você está perseverando no Senhor, mas mesmo assim está enfrentando provações, está passando por dificuldades, não se atemorize o seu coração, nem pense novamente que Deus esqueceu de você, que Deus te deixou sozinho, ou que é vã a sua fé. Pelo contrário, tenha certeza que esse Deus a quem você entregou a sua vida te ama mais do que tudo, porque Ele está te corrigindo, Ele está te disciplinando, e a disciplina, a correção é uma prova do amor de Deus por nós. É uma prova do amor de Deus por nós, meus queridos. Deus disciplina e corrige aqueles a quem Ele ama. Amém, meus irmãos? O quarto ponto, para nós finalizarmos a nossa reflexão desta noite, já no versículo de número 7 até o versículo de número 11. Eu queria frisar esses dois versos, né, o 7 e o 11. Quando o Senhor diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo.
Aí, o irmão lá da prosperidade lê esse versículo número 7, diz: agora, eu posso pedir o que eu quiser, tudo o que eu quiser, e Deus vai ter que me conceder. Deus vai ter que me conceder. Porque eu aceitei Jesus e perguntaram lá, aceite Jesus, eu aceito. Não é isso que Cristo está querendo nos dizer. Permanecer em Cristo, na videira verdadeira, meus queridos, produzir frutos para a glória de Deus, nos fará a cada dia mais parecidos com Ele, mais parecidos com Cristo, de maneira tal que cada vez que você caminha com o Senhor, um passo a mais, 1 metro a mais, 1 quilômetro a mais com Ele na sua presença, e você vai caminhando, e você vai aprendendo, você vai tornando-se mais parecido com Ele. O seu caráter vai sendo moldado à semelhança do caráter do Filho de Deus, de maneira tal que tudo que você pedir, vai estar, ou terá que estar, de acordo com a vontade do Senhor. Vai ter que estar no centro da vontade do Senhor. Se você é um discípulo que foi salvo por Ele, se você é um ramo da videira que foi enxertado por Ele, nele mesmo, né, na videira, e se você tem permanecido na caminhada com Ele, tenha certeza que tudo o que Deus vai fazer em você é moldar o caráter de Cristo na sua vida. Ele vai moldar o caráter do seu Filho em você. Se somos os ramos da videira, então quer dizer que nós estamos, meus irmãos, unidos à videira que é Cristo. E se nós estamos unidos à videira que é Cristo, nós estamos sendo nutridos por ela de tal maneira que o que ela deseja, nós teremos que desejar também. A oração que sai do nosso coração vai, em algum momento, bater com a vontade do coração de Deus para nós. Nós estaremos sendo moldados por Ele, para sermos mais parecidos com Cristo, e para que estejamos plenamente satisfeitos nele, de maneira que eu peço o que é da sua vontade, e não o que é da minha vontade. Pois estou unido ao Salvador, e me satisfaço com isso. Estou satisfeito, estou contente, estou alegre, a minha vida está tomada de alegria pelo simples fato de eu ser um ramo da videira verdadeira, de eu ser um filho de Deus, de eu ter sido alcançado pelo Salvador Jesus Cristo. Agora eu vou caminhar, vou permanecer e vou caminhar com Ele, e Ele vai moldar o seu caráter em mim. E a minha alegria, como diz o versículo de número 11, a minha alegria será completa em Cristo. A minha alegria não será completa somente na minha profissão, somente nas minhas conquistas, somente no meu sucesso individual ou no sucesso da minha família, não sei. A minha alegria estará completa quando eu estiver completamente entregue aos braços do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? A minha alegria é completa nele, com eu vivendo nele e ele vivendo em mim. É isso que o apóstolo Paulo nos diz lá em Gálatas. Logo já não sou eu quem vive mais, mas é Cristo que vive em mim. O salmista lá no Salmo 37, versículos 4 e 5, né? Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, como diz assim, entregue e saia de perto. Confie nele somente. Não confie em você, na sua capacidade, no seu intelecto, nada disso. Nas suas forças, esqueça isso, deixe isso para lá. Confie nele somente, e Ele, por você, tudo fará. Um versículo antes, o salmista já tinha dito: deleite-se no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Os desejos do nosso coração, meus irmãos, só serão satisfeitos por Deus, e quando nós estivermos completamente entregues a Deus. Do contrário, o desejo do coração humano jamais será satisfeito. Ele sempre vai
desejar mais. Mas para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que permanecem na videira, para aqueles que permanecem no Senhor, Ele diz: eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e agradeço o convite do nosso irmão Rocha, que nós amamos e oramos, né? Oramos pela sua vida, pela vida da sua família, oramos pelas lideranças da nossa igreja, que Deus continue a capacitar, derramar graça e misericórdia a cada dia. Que Deus abençoe em nome de Jesus.